Saudando o Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amados, abra Santo Livro, por gentileza. Em Juízes, capítulo de número 12, versículo 13 a 15. Juízes 12, 13 a 15. Aleluia. Amém? Todos? Diz assim então a palavra do Senhor. E depois dele julgou Israel Abdom, filho de Hilel, o piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, ou seja, netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Hilel, piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, alguns textos das Escrituras Sagradas, quando nós lemos, ele não faz tão sentido para a gente. E às vezes é muito difícil nós encontrarmos algum sentido ou aplicação espiritual para que a gente coloque em nossas vidas como fundamento de fé e prática. Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24: aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que desceu o rio, as chuvas, tocaram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus Cristo está dizendo que aquele que ouve a palavra do Senhor e a obedece, ele tem estrutura, ele tem uma capacidade espiritual de absorver os ensinamentos de Jesus e ter solidez, e ter musculatura, e ter capacidade espiritual de resistir os intempéries que a vida nos sobrevém. Então se faz necessário, amados irmãos, nós termos minimamente uma capacidade de conhecimento, de assimilar. E a Bíblia diz que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir e para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído em toda boa obra. E eu percebo nesses últimos tempos que há uma falta de conhecimento de Deus. E se nós não tivermos o conhecimento do ser de Deus, amados irmãos, estamos perdidos. Estamos profundamente perdidos. Por exemplo, o escândalo que possivelmente vocês viram no noticiário, um pastor que está sob investigação, possivelmente vai ser preso, por um esquema que ele fez eu chamo de mercadores da fé, cobrando por orações, cobrando das coisas mais sórdidas, e vai de R$20 a R$1.500. Se a pessoa tem um problema de câncer, R$1.500. Problema de coração, 1.000. Problema na família, sei lá, 500. É só oração para Deus abrir a porta, R$50. Só orar pela minha vida, é 20 cruzeiros. Foi preso. Sobre investigação. O que choca não é somente ele que abusa, viola a ignorância dos indoutos para angariar recursos. É essas pessoas também que assim entendem que essas pessoas fazendo isso são homens de Deus, amado. E as escrituras, a própria escritura, ela nos adverte acerca desses homens. Mas por causa da falta do conhecimento, as pessoas são levadas cativas. Então, a vida de Abdom, ela vai nos ensinar e muito. Porque através da vida dele, nós também conhecemos o caráter do ser de Deus. Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
Se a pessoa não conhecer as Escrituras, ela erra. E Jesus diz, você erra em não conhecer. Se você não conhece as Escrituras, você não experimenta o poder de Deus. João 5,39 diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então há uma responsabilidade no dito servo do Senhor em mergulhar nas Escrituras, em aprender as Escrituras, em meditar nas Escrituras, ler, reler, meditar, entender, assimilar, praticar, ter o discernimento. Jesus Cristo, quando ele dá um discurso duríssimo, duro, a ponto de Pedro dizer, ou o povo dizer, os seus discípulos, duro é esse discurso, quem pode ouvir? E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Só ficou 12, amado. E Jesus olhou por 12 e falou, quer vocês também se retirar? Pode ir. Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele tinha um discernimento que as palavras de Jesus eram de vida eterna, promovia a vida eterna. Ele falou, eu não posso sair daqui. Eu não posso abandonar esse lugar. Eu não posso abandonar esse Deus. Não posso deixar essa presença, porque para onde que eu vou? Que é as palavras dele que me promovem a vida eterna. É o ensinamento dele que me dá a vida eterna. É ele que de fato me forma a imagem do meu Criador, do meu Senhor. Então Pedro, ele sabia que as palavras de Jesus eram reais, fiéis e verdadeiras. Ele sabia que aquele era o melhor lugar. Por mais que a palavra do Senhor, numa certa medida, na nossa percepção, possa parecer dura. É o que eu sempre digo. Não é a palavra que é dura, é o coração daquele que a ouve que é. Porque a palavra do Senhor, ela é espírito e ela é vida. Então ela não é dura. E se há algo que pode destruir o povo de Deus, é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento do ser de Deus e das Escrituras. Oséias fala, o profeta, que o povo é destruído porque faltou o conhecimento. Mas não é só porque faltou, houve uma rejeição. Houve uma rejeição. Houve uma repugnância do conhecimento do ser de Deus. E há uma consequência para isso. O profeta diz, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus falou para o profeta, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então Deus, ele rejeita aquele que rejeita o seu ensinamento. Por que, pastor, que ele faz isso? Porque a Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então Deus, ele tem um compromisso com a palavra dele. Faz-se necessário que aquele que diz servo do Senhor se enquadre na palavra do Senhor. Olha o texto de Daniel 11:32, parte C. O povo que conhece o seu Deus se esforçará. Outra tradução diz, o povo que conhece o seu Deus é forte e faz proeza. Então o povo que conhece a Deus, ele tem uma estrutura, ele é forte e ele realiza proeza. Daniel realizou. Sadraque, Mesaque, Abednego, mas os demais, todos eles se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Porque temeram mais os ídolos, temeram mais o homem do que temer ao seu próprio Deus. Então vivemos uma geração que não conhece o Senhor. Não. Mas pastor, por que toda essa introdução para falar de Abidão? Você vai entender. Porque conforme eu fui me debruçando sobre a vida dele e o pouco que a Bíblia fornece sobre ele, nos leva a essa percepção. E a introdução se faz necessário, porque eu entendo que Abdom, ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia quem era o Deus que os tirou da terra do Egito. Ele sabia o Deus que realizou prodígio, milagre, maravilha, que destroçou o Egito, que fez milagre no deserto. Ele não abandonou, ele sabia quem Deus era. Mano. Ele tinha percepção, e o fato dele ter essa percepção, esse entendimento,
um servo fiel, porque esse é o seu nome. Abdon significa servo, servo dedicado, servo dedicado ao serviço. E depois dele quem? Elon, que foi o que mais se pregou, que significa carvalho. Ou seja, alguém que tem uma consistência, uma perseverança, uma permanência, uma resistência, uma musculatura de resistir tudo e todos na presença do Senhor. Esse é Elon. Mas agora também tem Abdon, que é um servo dedicado ao serviço. E por que isso é pertinente aos nossos tempos? Porque vivemos uma geração que entende que Deus não é Senhor deles, é servo deles. Vivemos uma geração, amados, do me dá, do Deus olha para mim, eu quero de volta o que é meu, eu quero as minhas promessas, o Senhor tem que fazer o culto da revolta. Campanha, isso. Campanha da revolta, dos revoltados. Aí perguntaram, por que é isso? Porque eu estou revoltado com a minha vida. E eu vou colocar diante de Deus para que Ele mude esse quadro e Ele me dá o que eu quero. Gente, eu acho que Deus vê isso e ri. Deus deve ver isso e ri. Sabe por que Ele ri? Porque Ele não fulmina esse tipo de gente. Mano. Ele ri. E por quê? Porque essas pessoas não conhecem você. Irmão, Deus não é nosso menino de recado. Deus não é nosso garçom. Deus não é nosso serviçal. Ele se fez servo, mas Ele não é nosso serviçal. Se fazer uma coisa, se é nosso serviçal, é outra. Então distorceram o ser de Deus, amado. Distorceram a essência do ser de Deus e acham que Deus é esse Deus, que é um Papai Noel gordo da Previdência Social, que fica distribuindo presentes para todo mundo, amado. E por isso que a teologia da prosperidade, ela de fato ganhou muito dinheiro, fez muitas pessoas ganharem muito dinheiro e ainda faz. Porque as pessoas acreditam nisso. Acreditam que um homem que se diz um curandeiro, que operou milagre, que fez maravilha, que o fato dele colocar as mãos na cabeça de alguém, orar e simplesmente isso daí, Deus vai fazer, pode falar, não faz. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo, não estou falando que Deus não faz. Deus faz, mas só que as pessoas acham que Deus só faz. E se Ele negar, Ele não é Deus. Ou Ele não está operando. E a questão é de nós entendermos quem nós somos e quem Deus é. Eclesiastes fala assim, irmão, eu temo quando eu leio esse texto. Quando entrares na casa do Senhor, sejam poucas as suas palavras, porque Deus está no céu e tu está na terra, por isso sejam poucas as tuas palavras. O que ele quer dizer é, pense no que você vai dizer diante do Deus, Criador do céu e da terra, porque tu é pó e tu é cinza, e Ele é Senhor, por isso seja pouca as suas palavras. Temor, reverência, respeito a um Deus vivo, santo, e de entender que nós somos servos dele, amado, dele. Nós servimos a esse Deus e não ele a nós. Olha só, o plano espiritual já mostra isso, a criação, Adão. A Bíblia diz que quando Deus cria o homem, Gênesis 2, 7 e 15, ele coloca no jardim, a Bíblia diz no versículo 15, que ele pôs o homem para lavrar e guardar um serviço, num plano espiritual, porque Adão aqui não tinha caído. Então a realidade do plano espiritual já é de serviço ao Senhor. No plano espiritual. E isso não mudou, a gente vai entender isso daí. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de serviço, de servo, de se colocar na posição a qual o Senhor de fato quer. Filipenses 2,5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação
esse comportamento, por que nós não? Por que nossa geração não? Eu não entendo. Ele é Senhor, nós somos servos. Olha o salmo que ele lê em hebreu: celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai, cantai, alegrai, entrai na presença, adorai ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então ele está falando de um serviço, meus irmãos. O fato de nós sermos servos não diz que é um serviço moribundo, escravatório, humilhante. Não, é prazeroso, amor, servir a Deus. E o fato de nós servirmos a Deus nos leva a cantar, a adorar, a bendizer, a celebrar, a engrandecer o nome do Senhor. O povo de Deus celebra com alegria, amado. Não tem peso, não tem fardo, não tem corrente, tem liberdade, amado. Em Deus nós somos livres. Não somos mais escravos, somos livres. Por isso, celebramos com júbilo ao Senhor. Não há peso algum, não há temor algum, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Todos os discípulos e apóstolos, meus irmãos, eles sempre posicionaram dessa maneira: servos, 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 servos. Você pega a epístola paulina, ele coloca: Paulo, servo do Senhor e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Servo. Você pega Pedro, Pedro vai escrever: Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Tu pega Tiago, escreve: Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tu pega a epístola de Judas, Judas, servo. Mas na mesma geração, mas que hoje em dia, tu vai perguntar qual é o seu nome. É pastor Ricardo, é diácono fulano de tal, é presbítero não sei o que, é apóstolo não sei de que. Irmão, a função vem antes do nome. Ninguém diz: eu sou servo, eu adoro meu Deus, oh glória, eu adoro meu Senhor que me libertou, aleluia. Ele quebrou as minhas correntes, Ele me libertou, Ele é o meu Deus, oh glória. Servo, servo, servo. Eu louvo a Deus, amados irmãos, e sem vaidade alguma, que esse ministério entende, essa igreja entende esse princípio, esse fundamento de que ninguém aqui é maior, ninguém aqui é melhor, maior aqui é Deus, melhor aqui é Deus, grande aqui é Deus. Nós somos servos do Senhor. Aleluia. Servos, servos. Isso é tremendo, mano. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, aleluia, para mostrar aos seus servos, são os servos do Senhor, verão a revelação de Jesus. Aleluia. Só eles terão esse privilégio. As coisas que brevemente devem acontecer, pela qual o seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. É um grande privilégio ser chamado de servo. Mas Deus, Jesus, Ele eleva essa nossa condição. Essa condição já era por muito mais excelente. Mas Jesus vem no Evangelho de João 15 diz: já não vos chamareis mais servo, oh glória, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, aleluia, mas vos tenho chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. A meus irmãos, aquilo que Ele chamou Abraão, Ele chama você, simplesmente não te chama de servo, mas Ele te chama de amigo, amigo de Deus, oh glória, amigo do Senhor. Não foi só Abraão que teve esse privilégio. Quem de fato é servo do Senhor tem esse privilégio de quê? De ser chamado amigo de Deus. Oh, glória. Porque Ele nos tem feito conhecer. Ele nos tem feito conhecer tudo quanto Ele ouviu do Pai. Então nós temos esse privilégio maravilhoso, amado.
Você lê as Escrituras, você vê no texto sagrado, quando se fala de eternidade, principalmente Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, que mostra, capítulo 21, 22, você não mostra lá as almas dos pastores que foram salvos. Você não vê lá as almas dos diáconos que foram salvos. Você não vê lá as almas dos presbíteros que foram salvos. Você não vê lá a alma dos cantores que foram salvos. Você não vê lá as almas, oh glória, dos instrumentistas, dos sonoplastas. Não tem lá. E qual alma que está lá? A alma dos servos de Deus. Aleluia. Oh glória. Dos amigos do Senhor, que sabem tudo quanto Ele tem dito e fez conhecer. Além de amigo, nós somos herdeiros, amado. Gálatas 4:7 diz assim: que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Nós temos uma herança, Maurinho. Glória a Deus. Nós temos uma herança que nos aguarda. E que herança é essa, pastor? É jaspe, é esmeralda, é prata, é ouro, não. É a presença de Deus, glória, que nos aguarda. Por isso entendamos, culto é serviço. Culto é serviço. E nós somos servos. Culto, eu não vou para receber, eu vou para entregar. Aleluia, Senhor. Olha o que está escrito em Êxodo 12:25. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto, guardareis este serviço, assim como o nome de Abdom, que tem a sua etimologia, aleluia, também na palavra culto. A palavra Abdom, do nome dele, tem a sua etimologia na palavra culto, serviço, rito. Então ele entendia que ele nasceu para servir, ele nasceu para adorar, ele nasceu para celebrar ao Senhor com fidelidade a Deus, amado. E assim que a igreja do Senhor deve ser. Culto é para agradar a Deus e não a homens. Não a homens. Eu até entendo o que as pessoas dizem quando sai de um culto e a pessoa tem a percepção: nosso culto hoje foi uma bênção, o culto foi tremendo, nossa, não sei o que. Eu entendo. Mas internamente eu entendo que por mais que eu possa ter qualquer tipo de percepção, a minha percepção ela pode estar contaminada ou equivocada, porque o culto não é para me agradar. O culto é para agradar a Ele. Aleluia. É para Ele sentir cheiro de aroma suave. Glória. Então o culto pode ter todos os elementos, todos os ritos, aparentemente sendo cumprido da melhor maneira possível, mas Deus, Ele não está simplesmente observando o rito, a forma. Deus olha o coração, amado, que nós ofertamos em forma de culto. Então o culto não é para agradar a homens, o culto é para agradar a Deus. A Deus, ao Todo-Poderoso de Jacó. Ele recebeu o culto de Caim. Eu sempre troco, de Abel, né? Ele recebeu o culto de Abel e rejeitou o de Caim. Por quê? Ambos ofereceram, ambos ofertaram, ambos entregaram. Só que um entendia que Deus era a prioridade, o outro entendia que não. A Bíblia diz: e ao cabo de dias ele foi lá e ofereceu. E Deus já tinha avisado: olha só, o pecado já é na porta, cabe a tu resistir, dominá-lo. E ele não deu atenção. Então, a forma que Deus estabelece o culto é para que nós andemos ali, mas não só andarmos por andar, mas andarmos com o coração voltado para aquilo no qual nós fomos chamados para andar. Se nós estamos no culto, é para cultuar, é para estar.
Então, meus irmãos, de fato, quando alguém fala, esquece todos os seus problemas, esquece tudo que você deixou lá, e é de fato esquecer. Se de fato você entrou para adorar, adore, glorifique, exalte, ore, ouça a palavra e guarde na tábua do seu coração. Isso é fruto a Deus, é viver para a glória de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Josias era um menino, mas ele tinha pessoas, pastor, para auxiliá-lo, sim, mas ele teve conduta de adulto. Segunda Crônica 34, 33 diz: e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e tudo quanto acharam em Israel os obrigou que com tal culto servisse ao Senhor, o seu Deus, e os seus dias não se desviaram após do Senhor depois de seus pais. Ele foi limpando tudo, tirando a abominação, tirando os ídolos, tirando tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Falou: isso aqui não é de Deus, isso não é de Deus, não glorifica ao Senhor. Foi tirando tudo e ele incutiu no povo a prestar tal culto dessa maneira. Dessa maneira. Só que, irmãos, quando coloca obrigação, não há razão, porque a pessoa não vai fazer com amor, mas vai fazer porque alguém mandou. Então o culto para Deus não é obrigatório, é voluntário. É voluntário. Quem prega, prega voluntariamente. Quem ora, ora voluntariamente. Quem toca, toca voluntariamente. Quem canta, canta voluntariamente. Não faz por obrigação, faz por amor a Deus, porque tem paixão, porque quer agradar ao seu Senhor. Não se preocupa em agradar aos homens. Gálatas 1,6, Paulo diz: maravilha que de tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ao anjo do céu, vos anuncio outro evangelho além do que já tenho vos anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que está colocando área VIP para a pessoa. Mas pastor, ele é uma celebridade, se ele entrar nessa igreja, as pessoas vão ficar olhando para ele, admirando, olhando o Neymar, olhando a cantora, olhando não sei quem, e vão deixar de prestar atenção no culto no Senhor. Então essa pessoa, meus irmãos, que fica olhando para alguém, porque é jogador, cantor, artista, jornalista, o coração dele não está em Deus, está no homem. O culto é para Deus. E não pode ter acepção de pessoa. Está escrito em Tiago. E as pessoas estão fazendo área VIP, mano, para pessoa. O que é segregação, mano? Segregação para agradar homens. Nessa mesma igreja, pipoca. Você acredita? Pipoca. Pipoquinha de micro-ondas, de cinema. Aí os irmãos falam: você que sentiu o cheiro, pastor. É até difícil se concentrar no culto, que o cheiro da pipoca, meu Deus, que luta! Mas é de graça? Não, tem que pagar, claro. Tem que pagar a pipoca, pastor, que vai fazer de graça. Mas tem pipoca, mano. Tem pipoca no culto. Parece mentira, mano. Mas não tem. Tem. Área VIP. Culto é serviço. E um serviço voluntário. Olha esse texto aqui. Eu ia ler só um trechinho dele, mas quando eu fui lendo ele todo, eu fiz necessário fazer uma leitura mais extensa. Hebreus 9. Vai lá comigo rapidinho. Hebreus 9, a partir do versículo 1. Olha que texto tremendo. Diz assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em quem havia o candeeiro e
e a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu está o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então ele está descrevendo como é que era o tabernáculo, a estrutura. E era ali uma forma de culto, ordenança de culto divino, de culto a Deus. E tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, que estava em um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, ou seja, ele está falando, eu não vou falar sobre esses detalhes, que é importante? Mas tem algo que é mais importante. E todo o tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Culto é serviço. E a Bíblia diz que nós somos chamados de reis e sacerdotes. Versículo 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, ou seja, a primeira aliança, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios. Se oferece culto, o que eu falei? Culto, eu não vou para receber, eu vou para entregar. Parei com o versículo 9. Versículo 10. Consistindo somente em manjares e bebidas e várias ablações e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou, aleluia, uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspersida sobre os imundos, olha isso, amado, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Que obras mortas? Os ritos, para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro tabernáculo, os chamados recebam a promessa da herança eterna, amado. Eterna. Então há um privilégio de quem se posiciona nesse lugar de oferecer o quê? O culto. E que é o culto, pastor? O culto é a sua vida, amado. O culto é a sua vida. Por isso que o culto não se reserva e nem se resume a 2 horas na quinta e nem 2 horas no domingo. O culto é enquanto você dorme, enquanto você está acordado, você está glorificando, adorando a Deus. Pastor, dormindo, o seu coração batendo, ele está adorando, bendizendo e falando: eu estou vivo, é porque o Senhor tem misericórdia de mim. O Senhor marca a minha entrada, a minha saída, o meu deitar, o meu levantar. Ah, Deus, eu te adoro! Glória! Isso é culto, amado. É culto. Por isso que Paulo disse em Romanos 12: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos. Cristo ofereceu o dele uma vez só, agora ofereça o seu corpo voluntariamente. Apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto, ele é inteligível, ele é racional. Ainda que a atmosfera espiritual transcendente, o culto, ele é, meus irmãos, assimilável, inteligível. Você entende o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, você tem que discernir. Culto racional. É só que Paulo continua.
ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha a continuação, irmão. A gente memoriza bem o 1 e o 2, mas olha o que Paulo está falando acerca de culto racional. Olha, culto. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, ele parte de um culto individual que se insere na coletividade. Porque não existe igreja do eu sozinho. Não existe do eu sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou na coletividade, na unidade. Eu sozinho, meus irmãos, eu sou simplesmente uma pedra. Uma pedra. Mas quando eu estou na coletividade, aí sim eu sou igreja. Eu sou só uma parte do membro quando eu estou sozinho. Mas quando eu me uno, eu formo a igreja de Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer. Aí ele vai dizer: porque assim como um corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé de cada um. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use o dom em exortar. E o que reparte, que faça isso com liberalidade, generosidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então ele está falando de uma estrutura de corpo que tem várias formas de agir. Então aqui, irmão, cada um oferta o seu culto a Deus de uma maneira, e Deus aceita. Não tem melhor nem menor, apenas de fato diferente. Irmão, a gente não tem noção, mas as mínimas coisas no reino de Deus é importante. Por exemplo, eu julgo isso importante. A Bíblia diz: pastor, não é tão literal assim. Ok, mas eu creio na literalidade da Escritura, desde que isso não infrinja numa incoerência. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que serviu um copo de água ao profeta vai receber o quê? Galardão de profeta. Serviu um copo de água. Um copo de água. Vai receber galardão de profeta, mas ele não era profeta. O simples fato dele servir a um profeta, ele pode entrar numa condição de receber o galardão de profeta. Então aqui ele fala de várias operações do membro: profecia, ministério, ensinar, exortar, o que reparte, o que preside, o que age de misericórdia. São dons do corpo de Cristo. E cada um opera isso para que o culto agrade ao Senhor, para o funcionamento do corpo do Senhor. E Abdom, ele agiu assim. Ele conseguiu fazer isso por 8 anos. Ele pegou a continuidade de Elon e deu uma continuidade servindo. E às vezes nós achamos que o fato de alguém estar em evidência, esse de fato é que exerce algo com mais excelência. Esse de fato é o que tem o reconhecimento de Deus e do céu. Mas todos esses que servem a Deus, estando em evidência ou não, todos esses, amado, prestam um culto agradável ao Senhor. Todos eles. Todos eles. Porque todo mundo lembra de Sansão, lembra dos grandes juízes, né, considerados juízes maiores, que lutaram guerras, ganharam territórios. Mas esses aqui que são juízes menores, que as pessoas nem lembram. Quem é Abdom? Ninguém lembra. Elon, ninguém lembra. Mas tiveram um comportamento, uma conduta, por exemplo, que Sansão teve. Esse homem aqui teve. Ele andou de maneira digna da vocação a qual ele foi chamado. E um dos fundamentos que ele entendeu que ele serviria a Deus era a sua família. E aqui eu já estou entrando quase que no meu final. Porque o versículo 14 diz, de Juízes 12:
E tinha este 40 filhos. E 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E jogou Israel 8 anos. Teve um outro juiz que teve muito filho. Só que os filhos que ele teve, a cidade que ele conquistou, ele botou o nome dele. Botou o nome dos filhos dele. E os filhos deles tinham poder e casaram com muitas mulheres, assim como também ele casou com muitas mulheres. Quebrou a aliança e não deu glória ao Senhor, deu a glória a ele mesmo. Abdom não. Abdom entendia que se eu servir a minha família, se eu entender que a minha família é a minha prioridade, eu já estou glorificando o nome do Senhor. Não precisa eu ser um poderoso missionário, não precisa eu ser um pastor renomado, não precisa eu ser um poderoso evangelista, não precisa eu ser um instrumentista de excelência, não precisa ser um cantor que vai ganhar prêmio latino, não precisa. A esses que serão, a esses que de fato estarão nessa posição e também terão honra do Senhor. Mas se você é uma dona de casa, é um profissional liberal, é um motorista, é um vendedor, um comerciante, um professor, se você é esse e serve a Deus, entenda, você já está glorificando o nome do Senhor. Se você cuidar da sua família, assim como Abdom ele fez, assim como de fato ele teve esse zelo, esse cuidado. Irmãos, olha só, quando Deus fala com Noé que ele vai destruir tudo, Noé entendeu, ele falou, ok, eu sou chamado para ser uma testemunha, eu vou testemunhar. E ele pregou com fidelidade o tempo que o Senhor lhe permitiu pregar. Mas ele entendia que, ainda que eu não consiga salvar ninguém fora, a minha família eu não perco. A minha família eu não perco. Então, irmãos, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família. Não adianta se alguém de renome perder a sua casa. Abdom entendia que a família dele era prioridade para ele, porque Deus sabe o valor da família. Paulo disse em Timóteo, 1 Timóteo 5,8: se alguém não tem cuidado dos seus, mas principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Há uma promessa sobre a família que diz que em Abraão todas as famílias serão benditas na terra. Porque em Abraão é um tipo de Cristo. Em Cristo as famílias serão benditas. Benditas. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas Abraão não é o pai da fé. Romanos 10:17 diz: de sorte a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Abraão, as palavras de Deus. Na King James pode estar escrito as palavras de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então ame a sua família, cuide da sua casa, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, sirva a sua família com excelência, sirva a sua família espiritual, a igreja com excelência. Seja um excelente irmão, seja uma excelente irmã, seja um excelente instrumentista, se qualifique, estude, se dedique, entregue, se consagre, leve com seriedade, ame a Deus, as Escrituras, o corpo de Cristo, sirva o Senhor com seus dons, amado, e talento. Sirva a sua família espiritual, mas sirva principalmente a sua família que você escolheu. Essa semana eu falei para minha esposa, eu falei, parente a gente não escolhe não tem jeito, quem dera. Queria ser parente do Silvio Santos, então. O cara fica gritando, quem quer dinheiro? Eu queria ser parente dele. Pudesse escolher. Mas parente a gente não escolhe não, a gente tem, tá inserido naquele contexto ali. Mas esposa, marido, é a gente que escolhe. E se a gente escolheu, a gente deve cuidar. A gente deve cuidar. Porque a família é projeto de Deus. Família é plano do Senhor, é projeto do Senhor. Deus em Cristo, Ele está de fato, na verdade, reunindo uma grande família.
uma grande família. E isso parte a partir da sua própria família. Efésios 2:19 em diante diz: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Pedro, em Marcos 10:28 em diante, diz: eis, Senhor, que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto neste tempo, em casa, em irmãos, em irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Ou seja, vai ter prisão, vai ser só maré moça não. E no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão derradeiros, e muitos dos derradeiros serão primeiros. Então, o servo do Senhor, ele só tem a ganhar. Eu lembro que quando estava tendo uma troca de tiro danada lá em casa, lá, alguns irmãos: pastor, vem para cá com a sua família, fica aqui, passa o tempo aqui até ficar. Não, está tranquilo, a gente está conseguindo. Mas por que isso? Porque entende que a gente é família, que cuida um do outro, que protege um ao outro, que está ali para cuidar um do outro. Então que possamos, amados irmãos, sermos a melhor versão de nós mesmos, para glorificar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, sermos o melhor profissional que a gente pode ser. Mas antes de ser o melhor profissional fora, seja o melhor pai que você possa ser, seja a melhor mãe que você possa ser, seja o melhor marido que você possa ser, para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, a questão de marido, de mulher, é tão séria, é tão tremenda, que em Pedro diz que se nós não tratarmos a nossa mulher adequadamente, nem as nossas orações são ouvidas. Tem noção do que é isso, mano? Se a minha oração é impedida, significa que eu não estou tendo conexão com Deus. Eu posso estar oferecendo o culto, o rito, mas não está chegando diante do Senhor. Por quê? Porque eu estou tendo um litígio, uma falta de comunicação, de trato, de zelo com a minha esposa. Então não adianta. Então preciso viver uma relação, logicamente, saudável com o Senhor, mas isso possa refletir dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Com a minha esposa, com meus filhos. E isso vai se refletir no ambiente onde eu estou inserido, no meu trabalho, na igreja. Por quê? Porque eu vivo um ambiente saudável, um ambiente celestial, um ambiente de culto, conforme a Escritura me deu. Irmãos, eu falo para os irmãos aqui: irmão, olha só, se tiver algum problema, discutir com a esposa, tem um problema, não, fica tranquilo, mano. Não precisa nem falar: pastor, eu não vou pregar hoje não. Pastor, não me chama nem para orar, está tranquilo, só quero estar aqui. Mas não vai assim, botando o peitão: não vou fazer. Não precisa, mano. Porque Deus sabe. Deus não quer isso. Deus diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? Não espera o dia passar para você resolver o problema, não. Resolve logo, vai lá, perdoa, fala o que você tem que dizer. Nossas orações devem chegar diante de Deus. E como ela acontece? Quando eu tenho um bom relacionamento com a minha esposa. Se eu estou bem com a minha esposa, eu vou estar bem com Deus. É uma relação vertical e horizontal. É uma relação com Deus e com os homens, amado. Nós precisamos. Hebreus 11:7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Opa! Então, quando ele estava preparando, ele falou: Deus mandou pregar, mandou fazer esse negócio grande, mas tem compartimento principal aqui com a minha família. Eu posso pregar para o mundo, posso ser um pregador para pregar para 1.000, 10.000, 15.000, encher o estádio, mas isso não adianta se eu perder minha casa. A prioridade é a minha família. Entrar na arca da presença de Deus. Noé fez isso. Que nós possamos, amados irmãos, nutrir bom relacionamento com os nossos,
esposa, o filho. Então, Abdom, ele entendeu isso. Ele teve filhos, 40 filhos, 30 netos, ou seja, teve uma família robusta, que servia ao Senhor com integridade. Aleluia. Só que o texto, no versículo 15, diz: e faleceu Abdom, filho de Hilel, piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Por mais que ele fosse bom, por mais que ele fosse um bom pai, por mais que ele fosse um excelente avô, por mais que ele foi um excelente servo, ele morreu. Mas tudo isso não tem nada a ver com Abdom, tem tudo a ver com Cristo. Porque o nosso Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele é um servo que disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Ele é o servo que diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Ele é o servo que entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Cristo. Ele é o servo que Isaías escreveu em Isaías 45, 22: olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra. É olhar para Cristo, é olhar para o Senhor, é olhar para aquele, amados, que Deus deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mas Ele é o Deus que se fez servo. Se a nossa geração, a igreja de Cristo, entender que nós somos servos e Ele é Senhor, muita coisa ia mudar na nossa sociedade. Muita coisa. Não seríamos enganados por charlatões desse tipo, que cobram por orações, coisa ridícula, pífia, patética. Charlatões que cobram por orar, por enfermidade. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. E Satanás utiliza disso aí para fazer com que alguns entendam que a fé é aquilo ali, a fé não é. Como em qualquer outra situação, ou repartição, ou segmento, vai ter os bons e os maus. É uma frase de Martin Luther King que ele diz: o que me impressiona não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O mal está aí gritando, mas a omissão dos bons é que assusta. Então, de fato, vamos viver para a glória de Deus. Vamos cultuar, celebrar, como disse a irmã Helena abrindo o culto, celebrar o Senhor com júbilo, com alegria, servir ao Senhor com alegria, entrar na casa de Deus com vontade, ir para a casa de Deus com vontade, entrar na casa de Deus orando com vontade. Ah, Deus, eu estou na tua casa, oh glória, eu vim aqui te adorar, aleluia, eu estou aqui, ó Deus, como eu te agradeço por estar aqui com meus irmãos, ó Deus, como eu te agradeço por ver meus irmãos, por celebrar o teu nome, irmãos, em nome de Jesus, possamos amar, sermos casa, estar na casa. Aqui Davi dizia: o zelo da casa do Senhor me consome. O zelo, o amor, a dedicação. Que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Amém, amados? Fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus Cristo.